noção. É trigonometria, mas diferente daquilo que a gente está vendo agora. Mas é de que ano? Hã? É de que ano isso daí? Esse é do terceiro ano já. Então, não tem nem questão de triângulo, nada. Mas também é aquela ideia lá, você vai ter que pegar aquilo que vai ser mais útil para você. Por exemplo, eu tenho cosseno de 2A aqui. O cosseno de 2A pode ser isso ou pode ser isso. Então, eu vou utilizar aquele que vai se encaixar melhor no meu contexto ali. Nesse caso aqui, eu utilizei... Eu utilizei esse daqui, ó, nesse caso. Mas, enfim, não é o momento agora. A gente vai chegar no terceiro ano falando que a gente já aprendeu isso. A gente já aprendeu, vimos uma vez na aula. Nem ia lembrar mais na hora que a gente chegasse lá. Exatamente. Terceirão chora. Terceirão chora. Ai. Ai, hoje teria dado de tudo pra ficar mais 5 minutinhos dormindo. Hoje eu acordei antes do meu despertador. Não era nem 7 horas. Vamos lá, então. Pessoal, na página 112 foram todas feitas, né? Página 112 e 113 também. Peraí, não abri ainda. Foi. Também. Aquele exercício 8 lá da 114, escreve lá, não precisa, tá? Ele vai ser muito complicado, nós vamos ficar muito tempo nele. E nós já estamos numa outra abordagem agora da trigonometria aí. A gente estava em ângulos notáveis, né? Isso, lá na 121. Página 121. Eu espero que vocês tenham tentado e que pelo menos o exercício 1 tenha saído, porque o exercício 1 vocês precisam utilizar a tabela. E aí eu já quero que vocês peguem o jeito daquela tabela, tá? Então vamos lá. Todos aí no exercício 1 para corrigir já? Sim. Vamos lá. Sim. Espera aí, só um pouquinho. Beleza. É a Andressa que tá me ligando. Pode atender, à vontade. Atende aí. Não desliga o microfone. Oi. Já desligou, filho. Quer apostar quanto que a mãe dele mandou ele pôr a roupa na máquina? É a Andressa. Ia ser mais engraçado se fosse a mãe dele. É pra falar alguma coisa pra gente. Ele tá A escola faliu. Vai todo mundo morar Tio. Não dá pra ver o que ele tá falando. Vai, Isabel. É Carla. É Carla, vá, Carla. Professor, o que você tá falando? Esqueci que o microfone estava desligado. Só um minutinho que eu vou só precisar mandar um negócio para a Andressa aqui. Beleza. Acho que era pra falar alguma coisa pra gente. Ai, cara. Você viaja. Imagina. As aulas vão voltar. Eu ouvi um negócio de 10 de novembro. Gente, me Mas poupe, assim, 10 de novembro. Exatamente. Fica em casa, gente. Pelo amor de Deus. Arruma alguma coisa pra fazer na vida. Eu tô 10 de novembro. Lá tem o cara de palhaço? Presta atenção. Novembro, tô querendo ficar em casa já. Vocês entenderam, né? Nem um mês de aula direito. Novembro a aula já acabou, não acabou? Mas Não importa o dia, eu volto, nem que for em janeiro. eu volto também, mas eu fico tipo assim, gente, então pra que voltar, né? Mas tá bom. Se voltar, eu volto também. Você é besta.
voltar 5 dias de aula, férias. Aquelas. As aulas terminam dia 18, volta 10 de dezembro. Ô, gente, mas já tem um monte de lugar que tá voltando já, né? Só o Paraná que não volta. Ai, nada a ver. Ai, tem um outro lugar, Carla. No TikTok eu vi vários famosos postando aquele negócio lá. Back to school check. E daí Então, mostrando mas como- tipo, o Eu Distrito com isso. Federal voltou e é Amazonas. Então, mas lá ontem eu vi no jornal que lá tava embaixo, né? Mas agora tá em alta de novo. Ele está tendo esses picos. Esses dias atrás deu de novo, depois abaixou de novo, agora é de novo. Então. Ai, ai. Lá faz tempo que voltou em agosto. Pois é. Oi. Não, o André aí. Não, não. Bom dia. Bom dia. Tchau. Direto ele. Carinho? As tarefas do Miguel, eu que ajudo ele a fazer, né? E daí eu faço com ele de manhã. Só que daí ontem eu já fiz tudo com ele, né? Daí hoje eu fui ver o que tem pra fazer. E daí a professora dele, depois que a gente fez tudo, ontem ela mandou mais coisa pra fazer. Daí agora tem o dobro de coisa pra fazer hoje, é? Meu Deus. Eu ajudo minha prima também, tenho vontade de dar um soco nela. Ai, professora, ela é muito teimosa, credo. Acontece. Não, A gente fala. Não sei como meu irmão tá vivo. o problema é ser teimoso. Essa é Então, a pior tipo coisa. assim, ela não saber. Assim, ó, você tá ajudando a pessoa ter dificuldade é uma coisa. Exato, exato. Agora a pessoa ser teimosa, cara, aí fica difícil. Você falar assim, ó, você tem que andar em cima dessa linha aqui. Às vezes a pessoa não vai conseguir andar em cima da linha porque ela tem dificuldade. Mas agora ela querer sair andando assim porque ela quer sair. Ah, velho, aí eu já fico doido, hein? Meu Deus. Nossa, Eu já. velho, meu irmão é Eu muito já catei ela de jeito, cara. Aí ela fez. Falei que eu ia ligar pro pai dela, que eu não tava aguentando mais, que eu ia ligar naquela hora pro pai dela, porque o pai dela ia vir aqui dar um. Bom. Aí ela catou e fez. Falou que eu não ia fazer mais com ela. E aí, a hora que o pai dela chegou, eu falei, porque se falar e não fazer, não dá certo, né? Oi, Aí eu Isadora. falei. Parece até que você é filha da Rose. Ai, obrigada. Ô, professor, Oi. o André tava indo lá na loja da tia esses dias, né? E Ah, daí ele catava copo, né? Toda hora ele ficava catando um copo, né? E o tio Zé já nem é, né? nossa. Aí ele pegava e toda hora ele tava com um copo e dava um beliscão no menino, sabe? Mas é tipo de leve. Aí agora o André tá com medo de ir lá. Ele fala assim: copo, madrinha, padrinho, bica, bica. Aí, agora, quando ele vai fazer uma arte, igual ontem a gente tava andando, ele tava de motoca, eu tava de bicicleta. Eu falei assim, ó, você tem que me obedecer, porque senão eu vou te beliscar. Aí ele já olhava pra mim e falava, não, não. Vamos lá então, pessoal. Lá na página 121, o exercício número 1, consulte a tabela trigonométrica e resolva. Determine o valor aproximado de seno de 12. Quanto deu? 0,208. 0,208. Então, número 1, letra A, 0,208. Letra B. Ah, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, A, B, C, D, tá? Beleza. Aham. Cosseno de 43. 0,731. 0,731. Letra C. Tangente de 58. 1,600. 1,600. Cosseno de 70. 0,342. 42. Seno de 4. Professor, 0,070. Beleza. E a tangente de 87?
19,081. 19,081. Pessoal, antes de continuar resolvendo, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Na última aula, nós aprendemos aquela musiquinha. Não sei se alguém depois tentou. Eu decorei. Eu fiquei com a música na cabeça, professor. Você tá Eu também. Legal. Mas daí vocês tentaram montar a tabela? Sim, deu certo. Deu certo. Conseguiram? Montou Sim. sem olhar e depois olhou e deu certo? Sim. Tá. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção, que eu imaginava que alguém já iria se perguntar, mas pelo fato de que nossa última aula foi na sexta, e na aula da segunda foi só as atividades, nós não tivemos contato, talvez ficou vago isso, por isso que ninguém perguntou, mas não se preocupe. Mas vamos lá. Então, a tabela é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dividido por 2. Casinha menos 1. A raiz vai no 3 também no 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3. Aí aqui nós temos 30, 45, 60. Aqui é o seno, o cosseno e a Não, é tangente. o contrário, não é o contrário? Foi mal. Eu E a- decorei pela fala, não pela música. Isso mesmo, seno, cosseno e a tangente, né? A tangente é diferente, né? Isso mesmo. Professor, 45. Oi. no dia que o senhor ensinou isso pra gente, teve churrasco aqui em casa, daí a Lorena veio, né? E daí eu contei pra ela, ela disse assim que ano passado eles tiveram que ficar cantando até decorar. Sim, é verdade. Eles tiveram que ficar cantando. Mas vamos lá, ó. Pessoal, aqui eu tô falando que o seno de 30 é esse daqui, né? Uhum. Vai lá na tabela de vocês e olha para mim quanto é o seno de 30. Se eu não me engano, é 0,500. E aí? Por que aqui tá 1 sobre 2, então? Porque 1 sobre 2 é 0,5, 0,5. É meio. 0,5, 0,50, 0,500, 0,5 mil. É a mesma coisa, é o meio. Ah, professor, e vai lá, dá uma olhada na tangente de 45. 1,000. Que é o próprio 1, entendeu? Professor, mas e, por exemplo, esse que tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2? Aí é o seguinte, olha para mim, quanto que é o seno de 45? Fala aí, quanto é o seno de 45? 0,707. 407? 707. Isso. Tá. Quem tem uma calculadora aí, faz raiz de 2. Fazendo um favor. Ah, não tem raiz na minha calculadora. Ah, peraí, eu tenho. Raiz de 2? Raiz de 2. Nossa, meu pai me deu uma calculadora assim. 1,41. Aí, deixa esse resultado 414. e agora aperta dividido por 2. Ah, 0,707 e vai. Viu? Então, essa tabela aqui, quando você tem uns valores desse jeito, tá? Eles indicam também aqueles valores decimais lá, tá? Eles só são escritos de outra forma, mas eles indicam aqueles valores decimais. Ok? Sim. Beleza? Vamos cantar? Só isso que era para falar, que acabou não dando tempo de falar aquele dia. Mas era só para vocês saberem que é a mesma coisa, tá? Em ciências a gente tinha uma musiquinha também. Nossa, me tocou. Me tocou. Quem faz esse então? Quem faz Proteína de montão. É isso aí. O complexo de Golgi armazena secreção. Ribossomo tem enzima. Eu tinha um Não, professor. Eu troquei proteína com ribossomo. Eu tinha um professor, hoje eu trabalho com ele,
né? Ele toca violão, ele toca muito, sabe? Tocava em barzinho e tal, essas coisas. E ele consegue pegar uma música e fazer uma paródia dela ligada à biologia. É porque, assim, hoje vocês têm ciências. Ano que vem, não é ciências. Vocês têm biologia, aí física e química. Porque hoje, em ciências, vocês têm uma introdução à física, uma introdução à química, e tem essa parte que estuda aí, digamos assim, o corpo humano, né? Claro que a gente sabe que não é só o corpo humano, tem aí os animais, toda aquela coisa, né? E aí isso vocês vão ver em biologia. Aí aquela parte que vocês faz alguns cálculos ali, alguma coisa de física, uma introdução à física e uma introdução à química, mas daí ano que vem isso separa tudo. E esse professor de biologia, ele conseguia pegar uma música e fazer uma paródia dele, da música, relacionada ao conteúdo de biologia, né? Então, por exemplo, igual aqui você tem a musiquinha para você lembrar disso, lá você tem a música para lembrar do... É muito massa. Ele tocava violão a aula inteira, é muito da hora, velho. Ai, que legal. E ele fazia vocês cantar? Sim, todo mundo. Professor, você tem que fazer isso também. Você não tá aprendendo a tocar violão? Você vai fazer essa paródia pra gente e vai ensinar matemática pelas paródias. Tô esperando. Esperando. Matemática é meio complicado. Vamos lá. No que seria a letra B agora, tá? Nós temos lá, determine a medida aproximada de cada ângulo. Ele tá falando o cosseno. Agora vocês perceberam que ele inverteu? Agora ele dá o valor do ângulo e pede para você determinar. Ele dá o valor da tabela, pede para você determinar o ângulo. Então, qual é o do cosseno de A ali? Vou fazer assim agora. Ó. Qual é o cosseno de A? 31. 31. O de B? Seno de B, no caso? 27. 27. O tangente de C? 49. 49. Apesar de só a Mariana estar respondendo, é que talvez alguém está acompanhando e daí tá certo e não fica falando, mas todos conseguiram essa? Precisa saber disso. Sim. D, E... Eu errei a número... mas eu não sei por que eu errei. E olha que foi de um número bem assim... A D, quanto dá? Quantos graus? 13. 13 graus. Aí? 58. 58. 58 e a F? 80. 80. Perfeito, isso mesmo. Isso é bom, já começamos bem. Legal. Agora vamos lá. Número 2. Usando as relações trigonométricas, calcule a medida aproximada dos ângulos indicados. Então tá, número 2, letra A. Nós temos o triângulo retângulo aqui, 2 aqui, centímetros, 5 centímetros, e aqui é o ângulo X. Seria muito simples se ele pedisse isso daqui. Aí nós aplicaríamos o quê? Pitágoras. Pitágoras, porque daí eu tenho cateto, a hipotenusa, então eu aplicaria Pitágoras. Mas nesse caso ele está pedindo a medida do ângulo. Então vamos lá. Eu sei que esse daqui é a hipotenusa, certo? E ele está pedindo o ângulo X. Quem que está na frente desse ângulo? 2. Ou 2. O 2, que nós chamamos do quê? Oposto. Cateto oposto. Cateto oposto. Cateto oposto. Beleza. Para não esquecer... Soca à toa. O soca à toa. Aí, vamos lá. Hipotenusa e cateto oposto. Qual desses tem hipotenusa e cateto oposto? O Seno. Cosseno. Não é? O seno. É. Ah, não, é. Oposto e hipotenusa. Então, o seno
do ângulo X, ó, o seno de X, porque é sempre o seno de algum ângulo, tá? Então, o seno do ângulo X, que é o que nós queremos, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno desse ângulo X é igual ao cateto oposto, 2 sobre a hipotenusa, 5. Aí você tem que dividir 2 sobre 5, vai dar quanto? 0,4. Seno de x é igual a 0,4. Aí você tem que ir lá na tabela e procurar o 0,4000 ou 0,4001. Vai ser uma aproximação ali. Tá, peraí. Quanto vai ser? Tem 0,407. É, Quantos graus? 24. 24. 24, muito bem. Então, eu finalizo assim, ó, que o seno de 24 é igual aproximado a 0,4. Ou simplesmente coloco que x é igual a 24 graus, que é o que nós utilizamos. Mas pode finalizar assim e assim também, tá? Então, pelos que vocês fizeram aí, eu imagino que vocês não tinham conseguido fazer. Não, consegui, eu fiz, só não tinha feito essa última parte. Ah, tá. Achar o ângulo. E os outros, como... Ah, você só não tinha encontrado o ângulo daí. Isso, eu não sabia não. que tinha que fazer. É, o que de fato nós queremos no exercício, né? A medida inicial do ângulo. Mas beleza. Você tinha conseguido até tal parte, já... Professor, Oi. eu até fui na tabela pra ver o ângulo, só que, tipo assim, o meu deu muito assim, ó. Meio que não deu o número inteiro, daí eu não sabia se podia usar o. Aqui você fala? Quando não deu... Não tinha mais casas aqui, você fala? Isso. Não, mas pode, sem problema, tá? Ô, professor, Oi. foi o senhor que inventou esse negócio do seu catoa? Não. Isso aí já existe faz tempo. O senhor gosta desse conteúdo? Gosto. As situações, problemas desse conteúdo é legal. Já vocês vão ver. Esse exercício que a gente tá fazendo agora, eu gostei. Não, esses aqui é só para aprender a fazer a continha. Situações, problemas, quando eu falo situações, problemas mesmo, é tipo aquela que tinha a escada, aquele dia, aquela coisa. Essas situações que vão ser interessantes daqui a pouco. Já tem na próxima página. Eu não gosto de situação problema, eu não entendo nada e ainda não consegui fazer da próxima página. Vamos lá. A letra B. Letra B nós temos aqui. Quatro centímetros, 3 centímetros e aqui X. Primeira coisa, essa daqui é a hipotenusa. Aqui é o cateto oposto, mas nós não temos. E aqui é quem? Adjacente. Cateto adjacente. Então, eu vou até apagar o cateto oposto para não dar problema. Quem que tem hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno. O cosseno. Então, o cosseno do ângulo X é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de X é igual ao cateto adjacente 3, hipotenusa 4. O cosseno de X vai ser quanto? 3 sobre 4? 0,75. 0,75. Então, o cosseno de que ângulo que é 0,75? 41. 41. Cosseno de 41 é igual a 0,75. Beleza.
apareceu para mim aceitar o Vitor aqui. A hora que eu fui aceitar, saiu. Sumiu o negócio. Ele deve ter fechado lá. Não sei. Ontem fez a mesma coisa com a Manu. Vamos lá. Essa daqui, vamos identificar. Hipotenusa aqui. E quem aqui? Quem é o 3,5? É o O adjacente. adjacente. Cateto adjacente. Perfeito. Então, vamos lá. Quem que relaciona hipotenusa e cateto adjacente? Cosseno. Cosseno. Então, cosseno de x é igual. Cateto adjacente, já vou escrever ele agora. 3,5 sobre a hipotenusa. 4. Quanto deu o cosseno de 0,875. 0,875. Então, o cosseno de quem que dá isso? 29. Cosseno de 29 igual a 0,875. Beleza. E a letra D? Quatro vírgula 2, 1,7. Aqui é quem? A hipotenusa. Que nós não temos ela agora. Aqui é o cateto quê? Esse Oposto. oposto. E esse é o cateto adjacente. Quem relaciona cateto oposto e adjacente? Tangente. Tangente, que é o coca. Ó, tangente de x é igual a coca. A tangente de x é igual, cateto oposto, 4,2 sobre 1,7. Tangente de x é igual, quanto é 4,2 sobre 1,7? 2,470. 2,470, então vai ser a tangente de quanto que dá isso? Mais ou menos, aproximadamente de 68. 68, pode colocar então, 68 é 2,470. Muito bem. Pode apagar isso aí? Pode. Por mim. Pessoal aí que não utiliza o microfone, tá no chat, estou de olho. Se falar que pode apagar. Pode apagar. Deixa o D só. Sim. Número 3. Letra A. X, aqui é 30 graus, e aqui é 2 raiz de 3. Ele está pedindo para determinar a medida do lado indicado X. Tá, quando ele fala para determinar a medida do lado, se você tem dois lados, para encontrar o terceiro é fácil, né? Certo? Dois lados, para você determinar o terceiro lado é fácil. Só que aí, ó, nesse caso, nós só temos um lado, queremos descobrir a medida de um, mas nós temos quem? Um ângulo. Um ângulo, tá? Mas vamos dar nome aqui ao que nós temos. Aqui é a hipotenusa. Esse daqui é quem? Cateto Oposto. Cateto oposto, porque esse é o ângulo dado, então está oposto a ele. E esse daqui é o cateto adjacente. Beleza. A minha hipotenusa aqui, eu tenho valor, estou pedindo ela vai fazer alguma diferença agora? A minha hipotenusa vai fazer alguma diferença nesse exercício? Não. Ela não vai fazer diferença nenhuma, apesar de eu ter colocado ela aqui só para identificar quem é, mas ela não vai fazer diferença. Então, vou até tirar ela dali para não me atrapalhar. Agora, vamos lá. Eu tenho o cateto oposto
e quero o cateto adjacente. Quem que relaciona esses dois caras? Tangente. A tangente. Beleza. Dá só uma olhada. Aqui eu utilizei tangente de quem? De X. De X. Por quê? Quem era o meu... X. X. Agora eu vou utilizar o quê? Tangente de quem? De 30. Tangente de 30. Igual ao cateto oposto, que é o 2 raiz de 3, sobre o cateto adjacente, que é X. E, professor, e agora? Eu vou multiplicar X vezes tangente de 30? Não, você vai multiplicar, porque aqui, ó, é uma igualdade de frações. Pensa que você tem um aqui embaixo. Você vai multiplicar cruzado, certo? Uhum. Mas pensa, X vezes tangente de 30. X vezes tangente de 30, você vai procurar lá na tabela quanto é a tangente de 30. Só um segundo, galera. Não, você não vai naquela tabela, não. Ó, tangente de 30. 30 é notável. 30, 45, 60 é notável. Eu quero ver vocês pensando na tabelinha. Raiz de 3? Raiz de 3 sobre 3, né? Não, pera, eu tenho que raciocinar. Diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3. Opa, raiz de 3 sobre 3 está no 30. Então, a tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Uhum. É igual a 2 raiz de 3 sobre x. Certo? Só que aí, aqui, ó, você tem que tomar cuidado do seguinte. Eu estou trocando a tangente de 30 por raiz de 3 sobre 3. Aí poderia pensar que tem um aqui embaixo ainda. Ok. Tá. Multiplicando por x agora, multiplicando cruzado, nós ficaremos com x que multiplica raiz de 3 sobre 3. Aí, beleza. Agora vai ficar normal, igual a 2 raiz de 3. Certo? Uhum. Beleza. Só multipliquei cruzado, então o x vai multiplicar isso daqui. Eu não quero descobrir o x. É uma equação. Só que eu não quero descobrir o x. Tenho que isolar ele. Quem está multiplicando ele não é o raiz de 3 sobre 3? Uhum. Vai passar dividindo. E é igual a 3 dividido por raiz de 3 sobre 3. Professor, Oi? eu não entendi por que o x multiplica a fração inteira do tangente de 30. Não, porque o tangente de 30 é isso, certo? Sim. É como se você tivesse assim, por exemplo, Carla, ó, se você tivesse uma fração 2 terços igual a 2 y e aqui o x. Isso daqui vai multiplicar aqui, mas quando você tem a multiplicação de uma fração por um número que seja, ou de uma fração por uma letra, o de cima multiplica o de cima. Aqui a ideia está o x multiplicando esse de cima, só que ele é uma fração, não posso simplesmente separar eles agora. Mas daí a multiplicação acontece em cima. Por isso que quando ele vai passar dividindo, passa o raiz de 3 sobre 3 dividindo. Entendi. Tá? Uhum. Ô, gente, por que o exercício está mandando usar a calculadora? Tem como fazer isso na calculadora? Tem como fazer. Tem como fazer. Que é você tirar a raiz de 3 sobre 3, tirar a raiz, depois dividir por 3. Porque se você fizer isso, tirar a raiz de 3 e depois dividir por 3, já vamos só finalizar ele desse jeito, aí nós vamos fazer com a calculadora para vocês verem. Beleza. Eu tenho 2 raiz de 3 dividido por 3. Dividido por raiz de 3 sobre 3, certo? Uhum. Quando você tem isso dividido por uma fração, essa fração ela vai voltar multiplicando invertida. Que é isso, professor? Assim, ó. X é igual a 2 raiz de 3 vezes, ela vai multiplicar invertida agora. 3 sobre raiz de 3. Aí, Carlos, ó, de novo a ideia. Agora é o 2 raiz de 3 multiplicando essa fração. Posso colocar um aqui embaixo? O de cima multiplica o de cima,
o de baixo multiplica o de baixo. Então, nós vamos ficar aqui, x é igual. Aqui, ó, se fosse 2x vezes 3, ficaria quanto? 2x vezes 3. 6x. 5x? 6x. 2x vezes 3, 6x. 2 raiz de 3 vezes 3, 6 raiz de 3. Esse multiplicou esse. E embaixo, 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. O que você faz com raiz de 3 com raiz de 3? Corta. Corta. Deu x igual a quanto? 6. Meu Deus. Igual a 6. Quanto espaço. Pois é, a apostila deixou um espaço bem legal pra gente fazer. É porque era Então. pra fazer com a calculadora, né? É que ela pede para fazer com a calculadora, mas eu precisava mostrar isso para vocês. Porque vocês vão fazer provas externas e vocês não terão calculadora. Mas vamos lá. Como seria pela calculadora? Depois que eu montei isso daqui, ó, que ficou com raiz de 3 sobre 3 igual a 2 raiz de 3 sobre x. Faz aí na calculadora, quem está com a calculadora, raiz de 3 e divide por 3. 0,577. 0,577. Então, foi o resultado disso. Igual a 2 vezes... Faz 2 vezes raiz de 3 já. Faz para mim 2 vezes raiz de 3. Peraí. Primeiro calcula a raiz de 3, depois multiplica por 2. 3,464. 3,464 sobre x. Aí, o que nós teríamos que fazer aqui? X vezes isso, ficaria 0,577, x igual a 3,466. X é igual a 3,466 dividido por 0,577. Faz essa divisão aqui. Quanto? 6,00. 6,00, viu? Vai dar a mesma coisa, 6,00. Ou seja, é o próprio 6 aqui, tá? Dá a mesma coisa. Então, eu vou deixar vocês, imagino que vocês não tenham feito aí a B e a C, só pela fala de vocês com relação a essa. Então, olhando para essa primeira, tentem fazer aí a B ou a C. Professor, assim ou assim? Faça da maneira que vocês quiserem esse daí, tá? Não tem problema. A hipotenusa não vai ajudar em nada. Como não? Não, tô falando no B. Então, claro que vai. Vai sim. Por quê? Porque daí não, esquece, eu tava olhando errado, não. Ah. Ai. Ô, professor, se eles pedissem o outro ângulo, dava para descobrir. Como, Carla? Se eles pedissem o outro ângulo que falta, dava para descobrir. Ah, sim. É que no caso agora a abordagem é outra, né? Mas sim, ficaria fácil daí para descobrir o outro ângulo. Não, vocês já devem ter passado da parte de qual relação trigonométrica vocês vão utilizar. Vai ser seno, cosseno ou tangente ali? Só para mim saber. Vai ser qual? Cosseno. Porque nós temos hipotenusa e cateto adjacente. Adjacente. Então vai ser o cosseno. Muito bem. E agora eu não consigo sair do lugar.
Parou em que parte? Como tá? Eu montei e aí eu não sei mais o que fazer. Tá. Você montou, por exemplo, cosseno de 60, é isso? Igual a x sobre 8,6. Isso. Trocou o cosseno de 60 pela que você tem na tabela? Não. Tem que trocar o cosseno de 60 pelo aquele que você tem na tabela. É notável também, né? É. É notável. Ou esse tá bem mais fácil, ou eu fiz alguma coisa errada. Ô, professor, Hum. daí depois que eu substituir ali pelo negócio lá da tabela e ficar coisado ali na hora de multiplicar, eu coloco 1 embaixo? Quanto que é o cosseno de 60? Raiz de 2 sobre 2, não é? Então você vai ficar ali vou colocar aqui, ó, letra B. Não vou nem fazer o desenho, mas na letra B nós vamos ficar assim, então, ó, cosseno de 60, que é igual a x sobre 8,6. Beleza. Cosseno de 60 é quanto? Raiz de 2 2 sobre 2. 2. Igual a x sobre 8,6. Nesse caso aqui, pessoal, ó, foi como eu disse nessa, tá? Você tem essa fração, mas essa fração, a sua fração é o seu numerador agora. Então, nós teríamos aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, isso daqui sobre 1, tá? Então, nós multiplicaríamos o 1 vezes o x, e ficaria x igual. Agora, o 8,6 vezes o raiz de 2 sobre 2. 8,6 vezes raiz de 2 sobre 2. X é igual a 8,6 vezes. Agora, você calcula aí, raiz de 2. O valor e divide por 2. Depois multiplica por 8,6. Faz uma parte de novo. Oi? Fala essa última parte aí de novo. Você vai calcular, você vai fazer na calculadora o raiz de 2, aí depois você divide por 2. Ah, tá. E o resultado você vai multiplicar por 8,6, que vai ser 0,707. X igual. Ih, o meu deu errado. Vamos ver. O que tem que dar? Peraí. Ah, tá. Agora entendi. Ô, professor, mas a vírgula vem bastante número. Eu coloco só 3? Utiliza só 3. Só 3 após a vírgula. Igual a tabela está sempre utilizando 3 ou 4? 3. Eu acho. Utiliza 3, então. Vamos ver. Pessoal, eu estou fazendo essa e eu estou achando que está dando um número estranho, de fato. Olhem lá para mim de novo, quanto que é o cosseno de 60? É isso que eu tô indo fazer. Peraí. Ah, eu tava vendo, eu tinha começado a fazer com 1 sobre 2. Mas daí a Isadora falou 2 raiz de 2. É 1 sobre 2. Ai, Isadora, olha, eu vou chegar aí na tua casa e te meter uma bicuda. 1 sobre 2. E aí, eu vou te falar o seguinte, esse de fato ele ficou mais fácil mesmo, porque daí você não tem a raiz. Ai, olha! Vai, Assad. Se o cosseno de 60, presta atenção, se o cosseno de 60 é 1 sobre 2 e nós vamos ter essa multiplicação, você pode vir com 0,5
igual a x sobre 8,6. Aí aqui, ó, multiplicou cruzado. Você pode pensar que tem um aqui embaixo, vai ficar x igual 8,6 vezes 0,5. X é igual a 4,3. Que saco. Eu estava achando estranha aquela resposta para aquele ângulo ali com aqueles valores. Mas é assim mesmo, tá? Agora é a hora de vocês confundirem isso. Que ótimo. Desculpa, gente. Isadora, na hora do almoço apareça aí pra fazer barraco. Gente. Vai lá, façam aí a letra Ô, C. professor, Oi. faz a tabela aí, por favor, rapidinho. Um, dois, três. 3, 2, 1. Divide todos por 2. Casinha menos no 1. Tangente é diferente. Vamos aprender raiz de 3 sobre 3. Opa, raiz de 3 sobre 3. 1. Raiz de 3. Aí fica. Seno, cosseno, tangente. E em cima é Ah, 30, 30, 45. 45 e 60. Você utilizou 15, 30 e 45? Ou não? Não, eu inverti. 90? É. Aham. É, geralmente são as confusões que acontecem mesmo. Vai, a letra C, façam ela aí, rapidinho. Ai, peraí. Aí. Ah, eu preferia outro exercício. Chora, Carla. O que é que a Carla tá reclamando aí? Que eu preferia outro exercício. Daí a Mariana falou pra eu chorar. Nossa, quando eu chorava perto da Lorena, quando a gente era mais novinho, ela ficava cantando aquela música. Chora, 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 Carolina. Ai, gente, minhas primas também era. Nossa, Eu quando eu tenho era. dó de quem chama Carolina quando essa música estava no auge, o tanto que não foi zoado. Assim como ano passado, quem chamava Jennifer. Jennifer. Nossa, que dó. Tem algumas músicas aí que tem o nome Ave Maria. Deve sofrer. Sim. Essa daqui, o que nós vamos utilizar? Seno, cosseno, tangente. Ai, não sei, não fiz ainda. Vai lá, vai lá, vai lá. Seno. É, seno. Seno de 45 é igual ao cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente, 5, raiz de 2. Tudo é ângulo notável, né? Essa aqui todas eram ângulos notáveis. Geralmente, esses problemas, esses exercícios, eles vão dar com os ângulos notáveis mesmo, tá? Quando for um ângulo que não é notável, ele vai te dar o valor. Mas daí ele dá o valor dos três. Ele dá o valor do seno, por exemplo, ele coloca lá o ângulo de 58. Ele dá o valor do seno, do cosseno e da tangente. Porque daí, você que vai ter que ver qual que você vai fazer. Seno de 45, quanto é? Raiz de 2 sobre Raiz 2. de 2 sobre 2. Raiz Dessa de vez que eu 2 vou falar. sobre 2. Vamos fazer igual o exercício pediu, utilizando a calculadora. Faz raiz de 2, divide por 2. Vai dar quanto? Peraí. Nossa, entrei no relógio ao invés da calculadora. 705. 7. É a aproximação da calculadora. Pode ficar tranquilo. Pode deixar o 705. Tá? E ali embaixo, se você fizer raiz de 2 vezes 5, vai dar 7,071.
7,071. Agora vai multiplicar cruzado. X é igual a 0,707 vezes 7,071. Meu Deus do céu. X é igual a... Peraí. Jesus amado. Calma aí, professor. 4,999. Daí, nesse caso, 4,9999, Pode arredondar por assim? você coloca 5 daí. Uhum. Porque se nós fôssemos resolver utilizando raiz de 2 sobre 2 aqui, que daí ia racionalizar, pensa só, ia dar raiz de 2 sobre 2, ia racionalizar, ia cortar esses raiz de 2 e iria dar 5. Ah, é verdade. Tá? Na verdade, iria multiplicar o 2 que estava aqui embaixo com o 5 daria 10. O raiz de 2 vezes o raiz de 2 daria raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 10 dividido por 2 daria o 5. Tá? Ô, professor, Oi. você tava falando das músicas aí, música que tem nome das pessoas que devia sofrer. Ah, Tem uma Carla, música? tem uma que fala: Ô, Carla, É. Então, eu adoro eu te amei. A da Mari tem aquela da galinha pintadinha. Ah, gente, nem lembra. Tem aquela, quem chama na Júlia também. Ô, professor, Oi. mas se Mas a eu gente nunca tivesse vi. formatura esse ano, eu ia entrar com a música Carla. É, mas é isso aí. Tem Mas que eu pegar nunca essas vi músicas assim. Tem que pegar essas tanta músicas. música com Maria, nossa. Eu ia ter que entrar com aquela lá, Cala a Boca Isabela, porque não tem outra música com ela. Eu tenho que entrar com aquela. Ah, eu não tenho música com meu nome. A minha, um monte de gente me zoava. Tinha tanta música com Maria. Ih, mas Eu vou também. ter que fazer a loura cantar um Pessoal, pouco. vamos fazer os 5 primeiro, tá? Vamos fazer os 5 primeiro. Vamos lá, ó. Deixa eu só fazer a representação do desenho aqui. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que Ai, ai, cada coisa, né, cara? faz isso, gente? Esses dias eu fui falar. Isso, desenho. Esses dias eu tava mostrando os exercícios que eu tava fazendo pra minha mãe mesmo. Aí ela foi lá e falou assim: pra que eu preciso saber disso? Foi assim, pra passar de ano, né? Pra que eu preciso? Não sei também. Será que ano que vem vai ser difícil pra gente por conta desse ano ou não? Ai, não sei. Ciências, provavelmente. Ciências, você entendeu, né? Ô, lá nas escolas de Paranavaí eles já têm química, essas coisas. Não sei se é química. Então, eu falo ciências, mas é nessa questão aí de continha, essas coisas assim. Vamos lá, ó. Só a representação do desenho ali. Vamos ver o problema agora. Usando um teodolito, Humberto observou o topo de uma árvore sob um ângulo de 66 graus. Tomando essa e outras medidas, ele construiu o esquema ao lado. Qual é a altura dessa árvore? Pessoal, você tem a distância que o cara está da árvore, que é quanto? 4 metros. Ah, tá. 4 metros. A distância dele para a árvore é 4 metros. Agora vocês vão ter que entrar no exercício, tá? É o que eu falo, vocês vão ter que entrar no exercício. 4 metros. Então, 4 metros é essa medida aqui, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo. Vocês têm que enxergar isso. É um triângulo retângulo. Então, aqui é 4 metros, ó. Uhum. Ele quer descobrir quem? O exercício está pedindo o quê? A altura. A altura da árvore, não é? Sim. A altura da árvore é esse pedaço aqui, não é? Ó. Então, eu Sim. posso chamar isso aqui de x, tá? Professor, mas tem um 1,7 aqui, tá vendo? Deixa esse 1,7 aqui. Deixa ele aqui. Por quê? Se você calcular essa medida, depois você faz o quê? Soma. Você soma.
Tá? Beleza. Vamos lá. Eu preciso, então, descobrir essa medida. No triângulo retângulo que eu tenho, essa medida é quem? O X? Não. O cateto oposto. É hipotenusa, cateto oposto ou Cateto adjacente? oposto. Cateto oposto. Cateto oposto. Cateto oposto. E essa medida aqui é quem? Cateto adjacente, porque a hipotenusa está aqui. Beleza. Eu tenho o cateto adjacente e quero o cateto oposto. Quem que eu vou utilizar? Tangente. Então, vamos lá. Resolva agora. Tangente de quanto? 66. Tangente de 66 é igual cateto oposto sobre o cateto adjacente. Façam aí e me dê a altura da árvore. 66 não é número negócio lá. Ele não é notável. Mas por que que... Professor, você não falou quando é notável o problema vai dar? Mas nesse caso é porque a apostila ainda quer que você vai lá na tabela. tela olhar. Nossa, chega a doer minhas vistas só de olhar para essa tabela. Ah, sério? Não. Ah, bom. Maria. Oh, minha bateria tá com 10%. Vou gritar minha irmã. Peraí, vou desligar o microfone. É bom, né? Esse dia eu tava dando aula para uma outra turma aí, e aí o menino, eu acredito que ele tinha acabado de falar uma coisa e ele esqueceu de desligar o microfone. Eu acho que a irmã dele entrou no quarto e começou a tentar ele, sabe? E aí ele, galera, sai daqui, você não tá vendo que eu tô estudando, para de me atentar. Meu Deus. Ai, Deus. Quanto que dá, professor? O quê? O X. O X. Por que que eu fiz essa pergunta, o quê? Porque tem que somar com 1,7. Muito bem. Então, vocês já tinham que ficar esperto aqui, eu vi que vocês estão, porque a primeira alternativa seria qual? O valor que você vai encontrar. Só que o problema está perguntando o quê? A altura da árvore, né? Nossa, eu lembrei de você muito no vestibulinho do Nobel, que tinha uma pergunta de 3 irmãos da idade. E tava perguntando do meio, só que eu tinha que descobrir do mais velho primeiro. E a letra A era do mais velho. Era do mais velho, aí ó, pronto. Eu fico muito feliz quando eu falo uma coisa assim que eu tenho convicção que vai acontecer e acontece. E que bom que vocês lembraram, isso aí, show de bola. Então a altura da árvore vai dar 8,984? Aham. Show de bola. Isso. A altura da árvore, não. Sim. Só do triângulo. Perfeito, perfeito. Então tá. Então... Professor, cheguei. Oi. Eu não posso aparecer com o celular ali fora quando é ao vivo com o senhor, que meu irmão já fala, eu posso falar com ele. Vamos lá. Quanto que é a tangente de 66? 2,246. 2,246. Igual. Cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 4. Multiplicou cruzado, ficou x igual 2,246 vezes 4. X é igual a 8,984. A pergunta do exercício é a altura da árvore. Então, a altura da árvore vai ser 8,984 mais 1,7. 4, 8, 16, subiu 1, 10,684. Ótimo. A 4 a gente não vai fazer? Depois, vamos nos adaptar mais a esse tipo de situação agora. Por exemplo, olha aí, Isadora, esse exercício
um exercício de porteira. Você pode, por exemplo, na hora que chegar lá no sítio, que alguém falar, abre a porteira, e você desce, em vez de abrir a porteira, você fica calculando ali. Vai lá, a pessoa querendo entrar no sítio, você lá com a trena e o papel, e medindo, anotando e fazendo conta, né? Meu pai já passava por cima em cima de mim, já. Mais ou menos. Esses dias meu pai às vezes tem uns tirico-tico nele que ele vai pesquisar as coisas de matemática no celular. Ele fica conversando com a tiazinha do Google, né? Aí ele ficou olhando os negócios de metro cúbico e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim: eu nem sabia o que ele tava fazendo. Sabia que foi por isso que o homem errou ali de fazer a caixa d'água? Por isso que. Aí ele explicou toda a situação, porque ele não calculou em metro cúbico, um negócio assim, e aí ficou estreito. Isso aí. Eu fazia o homem fazer de novo. 6. Mas ele fez de novo. Eu não sei se eu contei para vocês. Eu tenho dois conhecidos. Eles trabalham cavando fossa. Eu falei para vocês ou não? Não. Tá. Eles trabalham cavando fossa, tá? Vocês vão aprender um conteúdo ainda chamado cilindro, né? O cilindro nada mais é do que uma figura assim, né? Ó. Uhum. Isso é um cilindro. E a fossa, pensa, a fossa ela é um cilindro, né? A fossa é um cilindro. E aí, eles trabalham com isso faz anos. E eles pegaram um serviço para fazer, né? E eles recebem por metro, né? Tantos metros, né? Você vai, eu cobro tal valor por tantos metros. Mas vocês têm que entender que quando fala em metros da fossa, não é só metro a medida, a profundidade dela. Não, tem toda uma outra abordagem, porque você não está cavando só assim, você está fazendo uma circunferência, tudo depende do tamanho dessa circunferência que você está descendo, né? Uhum. E aí eles falou que o valor que o cara estava pagando estava pouco, mas não porque estava pagando pouco mesmo. Eles estavam achando que estava dando muita diferença, que o cálculo do cara estava errado. Eles mandaram para mim. Falou, ô professor, calcula aí para mim que eu tô achando que esse valor aqui o cara não tá fazendo certo. Aí eu calculei, tirei a foto, mandei para eles levou para o cara, e o cara realmente, o cara tava fazendo um cálculo errado também. Então eles iam receber menos do que eles deveriam. E aí a questão é, olha que bacana, eles trabalham há tanto tempo com isso que pela quantidade de terra que eles estavam tirando, eles perceberam que eles deveriam, que o cálculo do cara estava errado, pela quantidade de terras, de tanto tempo que eles trabalham isso. Então você vai, se você faz muito a mesma coisa, você fica muito bom naquilo, né? Você só não vai ficar bom se você não fizer com vontade, se você faz sem mais nem menos. Mas se você tem amor naquilo ali e faz aquilo ali com vontade, você precisa daquilo, você fica bom, né? E aí é o que aconteceu com eles. Eu achei muito bacana. Eles, tá dando errado aqui. Até ele tinha feito o cálculo e o cálculo bateu com o meu. Mas quando ele mostrava pro cara, o cara não acreditava nele, né? Aí ele mandou para mim resolver para ele. Então eu falo assim, tudo que você for fazer na sua vida, faça com dedicação, com amor, com carinho, que não tem erro. Ô, professor. Oi. Eu vou falar um negócio nada a ver, mas é só porque é legal. Tá vendo essa porteira aí? Então, meu pai, quando a gente vai no rancho lá com ele, o meu irmão abre a porteira, daí a gente vai junto, daí a gente sobe na caminhoneta e fica... Até chegar lá na frente, a gente sobe na caminhoneta. É legal, né? Eu achei que você ia falar que você subia na porteira. Se fosse minha Em geral, os portões de propriedades rurais, popularmente conhecidos como porteiras, são construídos com madeira. Tá. Um outro detalhe, uma outra abordagem aqui, é sempre, se vocês olharem aquela porteira lá, ela faz esse X no meio, né? Mas não é porque ela faz um X ali, é que quando ele faz aquilo, você divide ela em 4 triângulos. E o triângulo, não sei se já falei para vocês, mas ele é uma figura rígida, né? Ele não se deforma, diferente do quadrilátero e das outras, né? O triângulo ele é rígido, se você for mexer nele, você vai quebrar ele. Então, por isso que é traçado essas diagonais ali para formar triângulos. Madeiramento das casas, né? Vocês podem perceber que é tudo em formato de triângulo, etc.
Tá. Qual é o comprimento aproximado do portão representado no esquema? Opa, peraí. Olha a situação. Você precisa, de fato, entrar no exercício agora. Ele está pedindo o que desse portão? O comprimento. O comprimento. Então, vai ser essa medida aqui, ó. Eu não sei quanto é o comprimento. Mas eu tenho que informação? O ângulo. Eu tenho um ângulo aqui no meio de 31. E o que mais? E a altura? E a altura dela, que é 1,8. Beleza. O que dá pra gente fazer aqui? Eu preciso que vocês pensem agora, que vocês... Pensa em alguma coisa. Como que... Eu quero Sei lá, se fosse... Entenda que quando eu falo resolver um problema, não é você pegar e só calcular ele. É você saber para onde você tem que ir para resolver aqui. Professor. Se fosse para eu tentar, porque ali forma um triângulo retângulo. Isso que eu ia falar, esse 31 aí, ele vale pro de baixo, o ângulo de baixo ali? Aqui? Não, Vale, pra baixo. Então... Não, ali embaixo, no cantinho. Aqui? Isso. Vamos pensar. Se nós tivéssemos aquela ideia lá, ó, de retas paralelas, nós temos aqui o 31 e aqui o 31. Certo, então. Aí, sabe por quê? Dá pra... Não, pera, o que eu fiz? Porque daí, a mesma altura que é desse lado, que seria o ângulo, o cateto oposto, e a gente queria descobrir a hipotenusa, não. Dá pra... Nossa, gente, não sei o que eu fiz aqui, calma. O adjacente, esse daqui. Aí a gente ia usar a tangente do ângulo 31 e descobrir. Eu ia fazer assim. Tá, mas você considerando 31 aqui? Isso. Tá. Então, a Isadora pensou o 31 aqui. O 1,8 como cateto oposto. O 1,8 como cateto oposto. Mas, professor, o 1,8 está desse lado. Como você vai utilizar ele como cateto oposto? É isso que eu falo, que vocês têm que entrar no exercício. Esse lado aqui também é 1,8. É a altura da porteira. Então, nós temos o 1,8 como cateto oposto. Temos o ângulo de 31. Queremos o comprimento dela. Você pode chamar de X aqui, já que é o que tem mais costume. Tá. Então, peraí. Ô, professor, o X é o mais usado hoje em dia, né, para fazer essas coisas. Por enquanto. Depois vocês vão ver que não é bem o X só, não. Mas sim, é o mais utilizado mesmo. Mas utiliza-se muitas outras letras também. Nossa Senhora. Calma aí. Ai, que incrível. Professor, como a gente vai cateto oposto e... Cateto oposto. Aí aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Na frente dele, essa diagonal aqui é a hipotenusa. Então, se eu quero isso aqui, esse é o cateto o quê? Cateto adjacente. Ô, professor, o oposto agora eu já consigo saber qual é. Mas o adjacente, só uma dúvida. Ele é da reta de 90 graus ou do ângulo que tá dando? Peraí, fala de novo, Carla. O oposto eu já consigo. Agora o adjacente, só uma dúvida. Ele fica na reta de 90 graus ou do outro ângulo? Eu não... eu vou responder, na verdade, outra pergunta. Se você já sabe identificar o oposto, você já tem o adjacente. Por quê? A outra vai ser a hipotenusa. O que fica na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Se você identificou o oposto,
o outro que resta é o adjacente. Não dá para mim falar para você que o adjacente é esse da reta de 90 graus ou não, porque tudo vai depender de onde ele deu esse ângulo. Porque se ele desse um ângulo de 31 aqui, esse seria o oposto. Então, você tem que começar identificando pelo oposto, que é pelo ângulo dado. Aí o outro, consequentemente, é o adjacente, porque a hipotenusa não muda. Ô, professor. Oi. Quanto que dá o X? 2,995? Uhum. Aí, ó. Eu só fiquei em dúvida. Peraí, não faz ainda. Tem só uma coisa que eu não entendi no negócio de resolução que a Isadora falou. Esse 31 que ela colocou com o ângulo ali embaixo, o 31 que já foi dado, ele não pega a parte de cima também? Tipo, a segunda linha e a primeira? Sim. Então, aqui embaixo ficou 31. Mas não seria menos que 31? Não, porque quando se trata de ângulo, tá? Quando se trata de ângulo, ó, só para você ter uma ideia. Por exemplo, você tem aqui, ó, eu tô falando que essa abertura aqui é de 31 graus, tá? Mas se eu fizer isso daqui, ó, prolongar isso daqui... Eu tinha esquecido. Se eu prolongar isso daqui e eu vier aqui, ó, essa abertura é de 31 graus. Nossa, tinha esquecido totalmente disso. Então, aqui, ó, foi interessante que nós tivemos que lembrar do teorema de Tales, né? Do feixe de retas paralelas cortado por uma transversal. Esse ângulo é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, mesmo desse. Então, aqui nós temos... Esse é o cateto adjacente e cateto oposto. Então, cateto oposto e cateto adjacente é a tangente de 31 nesse caso. Tangente de 31 é quanto? 0,601. 0,601 igual cateto oposto 1,8 sobre cateto adjacente, que no caso é o comprimento ali. Você pode ir levando como cateto adjacente, como X, como C de comprimento, mas vamos de X aqui. Então, nós vamos ter aqui X, que 0,601X é igual a 1,8. Então, nós vamos ter que X é igual a 1,8 dividido por 0,601. X é igual a 2,995. 2,995. Então, se tratando dessa porteira, você pode aí concluir que é aproximadamente 3 metros, né? O comprimento dela. Aproximadamente 3 metros. Interessante que essa não tinha tanta conta e olha o espação, né? É, né? Número 7. Esse exercício é bacana também. Observe algumas medidas que podem ser destacadas em uma cobrança de pênalti no futebol. Qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola e a linha de fundo em uma cobrança de pênalti que atinge uma das traves do gol? A distância, primeira coisa, vocês conseguem observar o triângulo retângulo ali? Sim. Qual que é o triângulo retângulo? Fala as linhas para mim desse triângulo retângulo. A azul, a vermelha e a branca ali do Do a gol, linha de né? fundo, é. Perfeito. A vermelha, a linha vermelha, ela é o que do exercício? Trajetória da bola. Sim. Pensando em triângulo retângulo, ela é o quê? A hipotenusa. Hipotenusa. Muito bem. Muito bem. Agora, Carla, ó, agora é justamente a parte que nós temos que ver
quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Porque ele fala lá, qual a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola, ó, a trajetória da bola vermelha, e a linha de fundo em uma cobrança de pênalti. Então, ó, nós temos no exercício 7 assim, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Essa aqui é a linha azul. Vou até colocar com as cores ali. Nós temos a linha azul aqui. Aí nós temos a linha vermelha aqui. E aqui a linha, vamos colocar a linha branca. Aqui nós sabemos que é o ângulo de 90 graus, certo? Certo. Uhum. Olha lá, Carla, esse exercício trata justamente isso daí. Não tem como eu falar quem é o cateto adjacente se eu não souber primeiro quem é o oposto, tá? Então eu sei que essa daqui é a hipotenusa. É. Beleza. A pergunta do exercício é: qual é a medida do ângulo formado entre a trajetória da bola? Aqui, trajetória da bola é essa. É. Eu tenho dois ângulos para formar a partir da trajetória da bola. Eu tenho o ângulo formado entre essa linha, que é a linha azul, e tenho entre essa linha, que é a linha do que essa daqui? De fundo. A linha de fundo. E ele quer, então, a medida do ângulo entre a trajetória da bola e a linha de fundo. Então, ele está querendo esse ângulo aqui, ó. Ele quer a medida desse ângulo. Beleza. Entre a linha de fundo e uma cobrança de pênalti que atinge uma das traves do gol. Beleza. O que mais de informação nós temos ali? Essa linha azul é 11 metros. É. A linha azul É 11 metros. 11 metros. Então, nós sabemos que aqui mede 11. Beleza. O que mais que dá para a gente tirar de informação? Aí é o oposto. Esse vai ser o oposto. Perfeito. Então, eu já sei que agora esse daqui é quem? O adjacente. Então, eu vou colocar aqui, esse é o cateto adjacente e esse é o cateto oposto. Beleza. Eu quero esse cara aqui. Só que agora, nós só temos duas informações até o momento. Essa medida e eu quero esse ângulo. Eu preciso de mais uma informação, senão não dá para fazer. Ali, Tem o meu a medida é de do 7,32. Isso. E ele tá na metade, então tem que dividir, não tem? Muito bem, muito bem. Vocês têm que pensar que se tratando de... Aqui você tem um gol, né? Se tratando que aqui você tem o gol, linha de fundo, e você vai cobrar o pênalti aqui, tá? Da marca do pênalti, se você ligar até lá, você está formando o quê? Um triângulo isósceles. Por quê? Esse lado vai ser igual a esse. Só que quando você vem com essa linha do meio aqui, ó, aí você tem um triângulo retângulo para cada lado. Só que o triângulo retângulo aqui, ele divide exatamente ao meio. Então, se tudo aqui, ó, é 7,32, quanto que vai ser esse pedaço aqui do cateto adjacente, que está cortando na metade? 3,66. 3,66 metros. Vai lá, calcule então a medida daquele ângulo para mim. Ô, professor, mas como eu vou calcular um negócio sendo que tá pedindo um ângulo e não tá dando? Porque ele está te dando duas medidas agora. É igual o primeiro exercício, aqueles primeiros exercícios que nós começamos a resolver hoje. Ele não me dá o ângulo, mas ele me dá duas medidas que eu vou dividir uma pela outra e vou ter que olhar lá na tabela.
Ah, tá. Não falei o resultado ainda. Esse vai dar com ângulo aproximado, né? Não sei ainda. Provavelmente. Vai. No meu deu aproximado. Então, 11 dividido por 3,66 deu quanto? 3,005. 3,005. Então, a tangente de quanto que deu? 72? É aproximado a 3,005. É que nesse caso aqui, ó, depois da vírgula nós temos 2 zeros e depois vem aparecer o 5. Então, aqui é que nós estamos utilizando 3 casos, mas poderia considerar o 3, que daí, no caso, é o 72 mesmo, né? Mas tá bom, tá correto também. Exercício número 8. Exercício número 8. Ele não tem o desenho, isso é muito bom, porque daí vocês vão ter que fazer o desenho. Não são todos os exercícios que vocês terão desenho. Isso é ótimo. Exercício 8. O menino está empinando uma pipa e sua mão se encontra a 50 centímetros do chão. Primeira coisa, imagina o chão aqui e a mão do menino aqui. Faz um pontinho para a mão do menino e indica essa altura aqui é de quanto? 50 centímetros. Beleza. Sabendo que a linha que sustenta a pipa mede 100 metros. Pessoal, agora que vocês têm que ter noção das coisas, eu vou falar bem assim, noção das coisas. A linha que sustenta a pipa é uma linha que vai aqui ou que vai assim? Assim. Vai subir, vai tipo uma diagonal ou vai uma horizontal? Diagonal. Vai uma diagonal, porque a pipa ela tá sempre assim, ó, né? Uhum. A linha que sustenta a pipa mede 100 metros, então eu sei que essa linha mede 100 metros, já vou indicar a medida aqui. Encontra-se bem esticada. Por que ele fala bem esticada? Se ele não falasse que tivesse esticada, alguém poderia entrar com recurso nessa questão. Já expliquei isso para vocês, essa questão de recurso, Já. né? Uhum. Por quê? Porque daí essa linha, por exemplo, ela teria uma barriga, digamos assim, e aí se você não tem a medida correta dela, né? Então, por isso que ele fala, encontra-se bem esticada e está determinando com o solo plano e horizontal um ângulo de 30 graus. Pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é. Então, ela está determinando com o solo uma medida de 30 graus. Mas aí onde que vai sair essa medida de 30 graus, professor? Aqui, isso daqui é 30 graus? Não, você tem que pensar essa projeção do solo aqui, ó. Ó, a projeção do solo aqui. Aqui é 30 graus, tá? E a pergunta é... Pode-se afirmar que a altura dessa pipa em relação ao chão é... Então, tá, aqui, ó. Então, eu quero essa medida aqui, que é a altura. Então, aqui está o ângulo de 90 graus.
Vai lá. Ó, pode ver que o exercício traz ali, ó. Atenção. Seno de 30, 0,5. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. É isso que eu falo. Ele vai dar sempre os 3 daquele ângulo. Você que vai ter que ver qual você vai utilizar. Se você pegar o errado, vai ficar errado. Nossa, professora, agora eu tô super imaginando, por exemplo, uma árvore, aí a pessoa quer saber a altura da árvore. Aí a pessoa vai lá, aí ela mede, tipo assim, coloca uma fita, tá imaginando como eu faria isso na vida real. Eu ia pegar uma corda, aí eu ia amarrar ela até a altura da árvore e tal, e aí eu ia cortar. Aí eu ia medir o ângulo, assim, botar uma outra fita, assim, e medir o ângulo daquilo. Aí depois eu ia ter que colocar o negócio embaixo pra medir o negócio do chão. Aí depois eu tenho que montar no papel, pegar as medidas. Aí eu tô pensando, nossa, dá muito trabalho, não. Aí eu já pegava uma fita, Porque se você vai subir lá em cima da árvore, né? Daí você, para amarrar uma corda, você já vai com uma trena e já faz a medida. Imagina antigamente, quando não existia treino, essas coisas de medida. Tinha, o povo media pelo pé, pela pegada ou pela mão. Só que, tipo, a minha mão não é do mesmo tamanho da mão do professor, por exemplo, né? Então. Eles utilizavam as dos reis. Gente, eu fui num lugar com a minha avó, que ela ia comprar uns negócios lá de tecido, né? E aí naquela loja, eles mediam as coisas por mão. E aí a gente foi comprar os tecidos, né? E aí a moça falou, quantas mãos você vai querer no negócio? Aí a minha avó teve que medir as coisas com a mão dela. Aí eu dei os negócios à mão. E eu fiquei, nossa. Oxi. É porque eles não usavam outras coisas, eles estavam usando as mãos mesmo. Nossa, esse povo aí deve estar na Idade Média. Exatamente. Tipo os Estados Unidos. Qual que vocês utilizaram? Seno, cosseno ou tangente? Seno. Seno? Yes. Porque nós queremos descobrir o cateto oposto e temos a hipotenusa. Então, é o seno de 30 igual cateto oposto x sobre hipotenusa 100. O seno de 30 é quanto? Quanto é o seno de 30? Tá. 0,5. 0,5 igual a x sobre 100. Quanto que é 100 vezes 0,5? 50? 50. Então deu 50 o quê? 50 metros. Falta somar com... Muito bem. Falta somar com os 50 centímetros. Então a alternativa correta vai ser a letra D. D. Certeza que a primeira alternativa 5. Tá? se for- Nossa. Fica assim então, 9h30, preciso ir. Aham. Até sexta então. Até. Até, Tchau, professor. Obrigada. professor. Valeu. É nóis. Falou. Falou.